Olá, agora vou estar falando um pouco sobre a importância de ter uma boa administração escolar, né? O objetivo principal de uma administração escolar é garantir que todos os setores de instituições, né, de ensino, que eles funcionem em harmonia, né? Sendo assim, é por meio de objetivos, né, das áreas financeiras, pedagógicas, de marketing e outras, né, podem convergir para um ponto em comum, né, ao invés de apresentarem diversas formas dispersas, né. Dessa maneira, então, uma boa forma de administração, ela reflete, né, em uma boa qualidade de ensino, já que todos os agentes, né, da instituição educacional, eles trabalham sempre alinhados, né. De forma simples, né, o termo ele se refere a uma coordenação de tarefas e recursos, né, com o intuito de atingir metas comuns, né. Sendo assim, eu vou citar algumas funções que cabem à área administrativa, né. Ser a ponte de comunicação, né, entre a sociedade acadêmica e a comunidade externa. Acompanhar o desenvolvimento, né, do planejamento pedagógico anual, garantir uma boa manutenção das instalações físicas, né, da instituição de ensino, no caso da escola, cuidar da capacitação do corpo docente, fazer análises financeiras, né, e definir os orçamentos e, enfim, delegar as tarefas, né. Como podemos notar também, esse setor, ele é um ponto central, né, dos colégios, né, e das escolas, e é a partir dele que todas as demais atividades, elas são desenvolvidas, né. Também não podemos deixar de observar a evolução, né, da teoria da administração escolar ao longo do tempo, né. No período colonial, né, até os dias atuais, a administração escolar brasileira, ela passou por 6 enfoques básicos, né? O enfoque jurídico, então, que apresenta uma administração como algo extremamente normativo, né, e vinculado às regras do direito. O enfoque tecnocrático, que seria o foco, é a resolução prática, né, dos problemas, focando na racionalidade e na produtividade. Por terceiro, temos o enfoque comportamental, ênfase em relações interpessoais, né, como extrema valorização dos trabalhadores da área educacional. O quarto, então, é o enfoque desenvolvimentista, né? Que seria todo o processo de administração, né? Ele ocorria levando em conta as necessidades, né, da nação e das regras ditas pelo governo. O quinto, então, é o enfoque sociológico. Ele é embasado por 3 direcionamentos, né, básicos, que seria a política, a sociologia e a antropologia. E por último, então, o enfoque cultural, e que ele trabalha na administração escolar com uma visão de totalidade, né, levando em conta os aspectos técnicos e interpessoais também.
A administração escolar, ela está relacionada a um planejamento técnico, né, que ele é voltado para alcance de metas e objetivos, né. Já a gestão, ela tem um enfoque, né, muito mais comportamental, né, dando ênfase no relacionamento interpessoal dos funcionários para atingir metas e objetivos, né. Assim, termos se completam, né, mas não são sinônimos, né. Essa era a gestão escolar, né. Agora, a diferença, né, entre a gestão escolar e o administrador e o planejamento educacional, né. Com o que apresentamos até o momento, é fácil perceber que a importância, né, do setor administrativo em instituições de ensino. Contudo, vale a pena lembrarmos que alguns pontos específicos nos quais a atuação dos administrador, né, faz toda a diferença, né? Um deles é o planejamento educacional, né? A cada ano letivo, então, um profissional, ele deve coordenar tudo o que vai ocorrer dentro da instituição, né, dessas práticas, desde as práticas pedagógicas, né, até os eventos acadêmicos também. Assim, ele consegue fazer as atividades fluírem, né, com mais tranquilidade e disciplina. E para fazermos isso dar certo, é preciso reunir, né, os funcionários da escola ou do colégio, né, para debater as ações a serem realizadas, né, ao longo dos meses. Dessa maneira, então, os professores, eles devem apresentar as metodologias, né, que desejam aplicar na sala de aula, né, explicando se querem ter acesso a algum recurso específico ou não. Já o setor financeiro, ele precisa avaliar a receita necessária, né, para fazer tais práticas pedagógicas darem certo, né, e ao mesmo tempo ele deve analisar, né, os gastos com os quais a instituição pode arcar, né. Em meio a isso, é necessário também planejar os eventos acadêmicos, né, que seriam as possíveis visitas técnicas, estabelecer horários, né, nos intervalos, analisar as necessidades, né, de contratar novos professores e funcionários em geral, né. Todas essas questões, elas fazem parte, né, de um planejamento educacional, né, e elas precisam ser lideradas, né, por um administrador, né. Então, a administração e a legislação do ensino. Para realizar um bom planejamento educacional, é importante, né, que a equipe administrativa ela conheça a profundidade da legislação do ensino do Brasil, né? Afinal, existem diversas leis, né, relacionadas ao tema, né, e com regras obrigatórias, né, a serem seguidas, a serem cumpridas, né? É preciso também que um administrador ele esteja atualizado, né, com todos os aspectos legislativos da educação, né. Apenas assim ele vai conseguir, né, criar estratégias escolares, né, que valorizem a qualidade do ensino, né, e contribuem também para o desenvolvimento institucional, né, como um todo. É importante, né, que a área administrativa ela esteja dentro, né, das escolas ou colégios, né. Porém, por conta de todas as responsabilidades, né, que recaem sobre o setor, os profissionais, eles precisam estar em constante qualificação, né.
é necessário, então, aumentar, né, os conhecimentos, né, acerca de uma área educacional e também os conhecimentos sobre os processos administrativos, né, de modo que consigam acompanhar as mudanças do mercado, né. E para fazer isso, vale a pena buscar programas, né, de especializações, mestrados, doutorados e também a prática de cursos online, né, fazer cursos online, né, como os ofertados, né, pelo Educamundo. Dessa maneira, então, será bem mais fácil, né, fazer uma instituição na qual você atua, né, alcançar o sucesso esperado, os objetivos esperados. A democratização da escola depende de todos aqueles, primeiro, que fazem a escola por dentro. Depende também da comunidade local em que a escola se situa, depende da vizinhança, depende da participação efetiva de todos os que estão dentro da escola e fora da escola. E só se democratiza a escola quando professoras, diretoras, zeladoras, vigias, merendeiras, coordenadoras pedagógicas, alunos, alunas, vizinhos, pais, mães, quando toda a comunidade assuma a escola como algo seu. Paulo Freire. Sempre os caminhos do aprendizado nos levam de volta a ele. No quesito da administração, a proposta freiriana é a participação ativa de todos, a discussão e o diálogo. Isso é a briga pela cidadania, a briga pelo direito de ser, a briga pelo direito de crescer, a briga pelo direito de estar no mundo e com o mundo. Paulo Freire foi um agente das políticas públicas. Assumiu o cargo de secretário municipal da Educação de São Paulo em 1989. Paulo Freire trabalhava com os princípios básicos da democratização da educação, que são a participação, a autonomia e a dialogicidade entre o conjunto dos sujeitos que faz a vida da escola. Eu diria que ele percebeu que, a partir de um entendimento do que é o conhecimento e do que é o processo de ensino, ele extrapolou aquilo para a organização, não só de algumas pessoas aprendendo, mas de uma rede social aprendendo, que é a rede escolar. Me parece que foi o átomo dessa percepção de Paulo Freire. Ele dizia, e é uma frase muito citada dele, a exaustão, que é: ninguém ensina ninguém. Não adianta eu querer ensinar para as pessoas, eu não consigo ensinar. Mas também ninguém aprende sozinho. Se ninguém aprende sozinho, ninguém ensina ninguém, qual é a saída? Ele disse: os homens aprendem mutuamente, e aí vem a figura da gestão, mediatizados pela realidade. Você não vive todo dia aqui? Que nem você. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. A escola é um espaço de todos. Já disse isso, eu digo e repito. A escola é um espaço de alunos, professores, especialistas, funcionários, pais. Todos devem participar da sua gestão. Tendo a ideia de que a escola é de toda a comunidade, portanto ela não pode estar protegida da comunidade, ao contrário, ela tem que estar aberta à comunidade, ela vai ter que aceitar que, num primeiro momento, o processo de apropriação da comunidade para com a escola, ele é um ato educativo, não é um ato espontâneo. Não basta tirar um muro e dizer: agora é sua. Eles vão pichar, não é? O risco de pichar é enorme. O processo de
construção dessa, não é parceria, do processo de cogestão, ela é objeto de educação. E, portanto, tem que ter ações planejadas, tem que ter idas e vindas, aí vão pichar, o que eu faço? Chamo o grupo, discuto, repinto, chamo a comunidade. Eu tenho que criar, para gerar essa cogestão, eu tenho que criar um processo educativo. Hoje a gente fala em equipe de gestão. Você encontra essa proposta e ela também é assumida nos contextos das escolas, no sentido de que não só o diretor assume exclusivamente a liderança, mas também esta equipe inclui o vice-diretor, inclui os coordenadores pedagógicos, e a ideia de equipe é muito importante, porque sublinha um coletivo que discute, que toma decisões coletivamente e assume diferentes instâncias e diferentes ações dentro da escola. O importante da democracia é o outro como elemento de diálogo e de crescimento. Por isso que a própria modalidade de formação dos professores, dos gestores, dos alunos, dos pais, da comunidade, o que seja, ela já contém um germe de democracia. Germe de democracia. Melhor dizer mais um pouco. Pois não. A origem da palavra democracia é grega, democrácia. Demos significa povo e crácia poder. Uma consulta rápida ao dicionário. Democracia significa governo do povo. E democracia não é democratismo. E é muito difícil mudar para uma educação democrática, para uma administração democrática, quando a gente, nesse país, carrega um peso enorme de autoritarismo, uma prática e uma formação autoritária. Então, tudo isso desinstalar pessoas dos seus modos de fazer, dos seus valores, das suas rotinas, das suas práticas, isto é sempre muito difícil. Como educadoras e educadores, somos políticos. Fazemos política ao fazer educação. E se sonhamos com a democracia, que lutemos, dia e noite, por uma escola em que falemos ao e com os educandos, para que, ouvindo-os, possamos ser por eles ouvidos também. O que não foi legal? Você fala pra ele, ele tem que entender. Foi chato. Foi chato? Então. Branca também achou chato? Então não é pra fazer. Ser chato não é pra fazer. Pronto, e agora? Pronto. Ah, legal. Isso sim. Agora sim. O conjunto de conteúdos próprios de uma escola, quando eu falo conteúdo, não estou falando de história e geografia. Estou falando também de história e geografia. Mas estou falando do respeito no recreio, do respeito à moça da cantina, do respeito ao horário, do saber ouvir o colega. Esse processo de gestão que é de coisas externas e que viram eu. Um aluno que aprende a ouvir, ele é um respeitador. Né? Ele absorve esse processo e vira ele, vira parte dele. Gostar de ouvir, saber ouvir, esperar a sua vez de falar. Esta postura que é, de fato, toda ela perpassada pela dialogicidade e que é um outro princípio fundamental de uma educação democrática, de uma educação crítica, proposta por Paulo Freire. É um princípio que, respirado e transpirado na escola, ele transborda para as salas de aula. É preciso que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos, como o de ouvir os outros. Não por puro favor, mas por dever. O de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria. A que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta,
da crítica, do debate. Vamos deixar a Jaque falar agora. Vai lá, Jaque. Professora, eu tinha um peixinho, acontece que ele morreu. O meu avô vai comprar um peixinho pra mim. Você vai ter um peixinho? Teu avô vai te dar? Você nunca teve um peixinho antes? Não? Também não. Legal. Paulo Freire insiste no diálogo. Bonito e justo, sem dúvida. Difícil, né? Os gestores, eles têm duas fontes de inspiração e de reconhecimento do seu papel. O primeiro é a própria comunidade que com ele gerenciará, administrará, gerirá aquela escola. E a segunda é a estrutura do Estado. O grande risco do gestor é se encantar por um desses dois parceiros e se aliar a um só. E achar que, se eu ouvir muito a comunidade, eu terei um grande fator de melhoria da qualidade da gestão. Só uma orelha funcionar é surdez. Né? E ao mesmo tempo dizer, não, eu sou aqui o representante do Estado e vai ser assim, o Estado ele tem uma posição generalista, cuja aplicação às idiosincrasias das várias escolas precisa sofrer um processo de interpretação. O gestor faz essa interpretação. E, ao mesmo tempo, ele tem que adquirir a sensibilidade do que a comunidade precisa e depurando isso para dialogar com aquilo que é legal, que é estatutário, que é padronizado, que é combinado. Sim. O Estado tem suas leis. Tudo escrito. Mas e a comunidade? Como ouvir a comunidade? Os alunos são eles e as suas famílias. Por exemplo, quando você pede como lição de casa, como atividade, que os avós sejam entrevistados para contar como é que foi 31 de março de 1964, você envolve a comunidade. Ele vai ter que procurar o avô, vai ter que ouvir da boca e da sensibilidade do avô, da visão ideológica do avô, o que significou 31 de março de 64. Isto dá significado à aprendizagem do aluno e envolve a família. Queremos uma educação que implique em participação, em solidariedade, em autonomia, em valores de justiça social. Isso são valores que definem uma opção por um certo tipo de educação. É a administração da escola você facilitar que os professores façam um trabalho de exposição de tudo que o aluno produziu durante aquele bimestre nas paredes da escola. E os pais vêm visitar, os tios vêm visitar, o padrinho do garoto vem visitar. Professor Fernando trouxe mais uma vez a palavra administração. Fiquemos com ela. Administrar é usar a razão para fazer o uso dos recursos que tem em mãos para realizar fins determinados. O administrar também tem um caráter bonito que é eu, administrador dessa escola, estou a seu serviço. Estou a serviço do aluno, do professor e do conhecimento e da comunidade. Não é ruim ser ministro. O que tem acontecido é que a palavra administração se identificou muito com a burocracia do cumprimento de regras, com a prestação de contas, com o registro de resultados, que são coisas fundamentais. A burocracia é uma coisa importantíssima. Eu adoro a burocracia de que me paguem todo dia 5. Não, paga quando quiser, eu detesto burocracia. Não precisa me pagar no dia 5, precisa. O que não pode é a burocracia ser a grande e única definidora de todos os procedimentos humanos. Essa distinção entre uma coisa e outra é que é a função delicada do administrador, de saber o que ele tem que fazer para garantir rigor, precisão, norma, disciplina e aquilo que é a espontaneidade própria da vida. É claro que não é fácil. Há obstáculos de toda a ordem retardando a ação transformadora.
O amontoado de papéis tomando nosso tempo, os mecanismos administrativos emperrando a marcha dos projetos, os prazos para isso, para aquilo, Deus nos acuda. Paulo Freire dizia muito que ele não queria ser copiado, ele não queria ser replicado, ele queria ser reinventado. Reinventar um autor, reinventar uma proposta, não significa anular tudo o que ele fez e fazer tudo de novo. Mas significa, sobretudo, e esse é o nosso entendimento, de manter o que é fundamental em termos dos princípios, das categorias presentes na matriz de pensamento de Paulo Freire, e como é que vamos inventar novas práticas, como é que a gente vai viver hoje a questão da violência nas escolas, por exemplo. São temas temas novos que vão se pondo em função da leitura das realidades, não é? Como é que isto tudo está sendo problematizado, tramado, superado, decidido com os princípios freirianos, que envolvem necessariamente todos os sujeitos e que, dentro deste quadro da educação crítica e da educação democrática. A grande questão ao avaliarmos nossas ações é que não se faz o que quer, mas o que se pode. Uma das condições fundamentais é tornar possível o que parece impossível. A gente tem que lutar para tornar possível o que ainda não é possível. Isso faz parte da tarefa histórica de redesenhar e reconstruir o mundo.